Hoje eu leio um artigo que eu deixo registrado aqui nos Anais da Casa, publicado pela revista Capital, que é da senhora Valdete Souto Severo, que é juíza do trabalho. O título é Reforma da Previdência. O que é isso? Ou seja, o que é isso, reforma da Previdência? Aí diz ela, diz a juíza, como no Chile de Pinochet, a verdadeira alteração das regras da Previdência é a mudança do sistema de solidariedade, de repartição, para o da capitalização, que vira uma poupançazinha individual de cada um. Aí diz ela, desde que Temer assumiu interinamente a presidência da República, o tema da reforma da Previdência está na pauta todos os dias. É verdade que o sistema de seguridade social vem sendo alterado, sempre para pior, desde a década de 90. Nunca, porém, segundo ela, houve proposta tão agressiva como essa, como a de agora. A primeira questão importante é que abandonemos definitivamente a expressão reforma, pois a PEC número 6 não propõe alterações pontuais, ao contrário, propõe mudar radicalmente o sistema de seguridade social no país. Em segundo lugar, o argumento que é necessário reformar, mas talvez em parâmetros diversos, que vem sendo utilizado por setores até bem intencionados da sociedade civil, aqueles que mandam propostas de alteração, sem que se diga sequer quais seriam, então, as alterações efetivamente necessárias. Precisa ser definitivamente aqui, ela diz com certeza, descartado o que está aí, para surgir então uma nova. O fato é que alteração alguma deve ser defendida, pois aquela que seria desejável é completamente inviável no cenário atual. Por fim, antes mesmo de analisar o texto da proposta de alteração constitucional, é preciso refletir acerca dos argumentos utilizados para sustentá-la. O argumento inicial era do déficit do sistema. Em aeroportos, no rádio, na TV, ampla campanha publicitária em favor das alterações das regras da Previdência foi vinculado, sob o argumento de que era deficitária. O custo dessa campanha, em julho de 2017, foi de 59,1 milhões de reais. Entre 2017 e 2018, os gastos com a campanha somaram mais de 109 milhões. No início de 2018, mais 50 milhões de propaganda foram destinadas pelo governo com a mesma finalidade. Esses dados já desafiam uma pergunta simples, diz a juíza. Se há déficit, se há falta de dinheiro, como o governo gasta tanto assim em campanha publicitária? E se realmente é necessária a alteração, por que é tão difícil e custoso convencer a população? Segundo estudos de José Dari Crem e Vitor Araújo Figueiras, seria possível aumentar a receita da Previdência Social com o mero respeito à lei trabalhista. Formalização do trabalho assalariado, sem carteira assinada, só isso resultaria para a Previdência receita de 47 bilhões. O fim das remunerações por fora resultariam mais 20 bilhões. O reembolso pelas empresas das despesas com acidente de trabalho, 8,8 bilhões. A extinção do enquadramento de acidente de trabalho como doenças comuns, 17 bilhões. A eliminação das perdas de arrecadação por subnotificação de acidentes, mais 13 bilhões. Eles apontam ainda que apenas em 2014 foram extraídos do patrimônio dos trabalhadores 1,1 bilhão como isenção para a FIFA. Sou que gosta desses nomes aqui, senador Cajuru. 2,1 bilhões desvios na Petrobras. 13,2 bilhões
com desonerações da folha de pagamento, 2 bilhões não recolhidos nas lides trabalhistas, 104 bilhões em isenções tributárias que poderíamos ter arrecadado. Só isso aqui dá muito mais que o resultado que eles apontam da dita reforma, que é o fim da Previdência. Mas lembro aqui com o dado do senador Roberto Costa, que eu tenho também usado, senador Roberto Costa, só em sonegação, 600 bilhões de reais. Isso, aqui ela diz, sem mencionar a sonegação institucional, através de acordos realizados todos os dias na Justiça do Trabalho, lançando verbas salariais como indenizatórias para que não incidam em cargos previdenciários. Além disso, lembra ela, o mecanismo das desvinculações de recursos da União, a tal DEDRU, vem desviando para o pagamento da dívida pública receitas que seriam da Seguridade Social. Aí ela pega só um ano. Só em 2015, essa desvinculação foi da ordem de 63 bilhões. Eu pego um dado da CPI. Desde que a DRU foi inventada, 1,5 trilhão. Dados da Receita Federal saíram da nossa Previdência. Instalado a CPI da Previdência, justamente para buscar entender que déficit, afinal, é esse que o governo tão zelosamente pretendia sanar, o resultado final foi, cujo relatório, de 253 páginas, eu presidi essa CPI, aprovou por unanimidade. O que vai aqui? A. Não há o déficit falado, é só fazer um encontro de contas. B. Empresas privadas devem 450 bi para a Previdência. Lá atrás, há 7 meses atrás, foram 6 meses de trabalho, o ano terminou, aí tivemos dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então, na verdade, é quase um ano. Era 450. Hoje, se atualizar, ultrapassa também de 550 bilhões. Parte importante do valor arrecadado é utilizado para pagar outras dívidas, através da desvinculação de receita da União. E, por fim, é possível aumentar, sim, até o valor dos benefícios. Isso mesmo. A CPI propõe o aumento do teto de benefício, que daí o cidadão passará a pagar não sobre 5 salário mínimo. Se ele ganha 10, ele vai pagar sobre 10. Se vai pagar sobre 10, vai aumentar a receita. Aqui ela diz que poderíamos avançar, apontando ainda que basta criar mecanismo de combate às fraudes, ter mais rigor na cobrança dos grandes devedores, estancar o desvio de recursos para outros setores, para que tudo funcione de maneira, inclusive, a economizar receitas para o Estado.